Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. Estamos chegando aqui com o Acorda Vascaíno, oferecimento da 1xBet. A 1xBet que está no primeiro comentário fixado aqui no chat para você fazer a sua aposta e ganhar o seu dinheiro. A 1xBet que dá R$ 1.530 de bônus para você poder gastar do jeito que quiser, para você ter volume de dinheiro para poder apostar. E você pode também colocar o seu dinheiro e colocando a palavra Ave Mais dentro da palavra promocional, você dobra na sua primeira aposta. A 1xBet que tem muitos jogos, tem muitas opções. Se você não quiser jogar futebol, tem outros esportes também, tem basquete, enfim, mundo inteiro aberto para você ganhar o seu dinheiro. E a 1xBet paga bem, paga rápido, não tem erro. É uma empresa muito séria e que está apoiando o canal Atenção Vascaínos e também o canal Ave Mais. 1xBet. O que é o futebol para você? Qual é o seu nível de entendimento do futebol como algo cotidiano? Eu estava vendo ontem, por coincidência, zapeando aqui no YouTube, uma declaração dada no final dos jogos pelo presidente da Federação Carioca de Futebol, Dr. Rubens Lopes. E ele fala do quão importante é o futebol para a vida das pessoas. É uma atividade que pode ajudar muita gente financeiramente, comercialmente, em termos de criar amizades, de poder educar as pessoas, de poder tornar o convívio social melhor. O esporte educa, o esporte congrega e abraça famílias. Eu concordo com tudo isso, absolutamente com tudo isso. O futebol é uma ferramenta de construção, o esporte é uma ferramenta de construção. Só que o esporte precisa ser medido, no caso do futebol, em alguns níveis. Porque o futebol, no caso de quem assiste, é um entretenimento, é um lazer. É uma maneira de você se comportar no seu dia a dia com uma prática de lazer, que faz parte dos direitos de cada cidadão. Deveres e direitos, um dos direitos dos órgãos públicos governamentais é prover a população de lazer, com praças públicas, com cinemas, com teatros e também com arenas esportivas para a prática de esportes. Então, para o público, é importante ter um bom espetáculo para poder usufruir do bom tempo que tem com esse lazer. Mas, para que isso funcione, a mesma coisa somos nós. Eu estou aqui, de alguma maneira, comentando e entretendo você que nos vê. Você também é um consumidor. Você também é uma pessoa que consome o conteúdo do canal Atenção Vascaínos, do Ave Mais, da plataforma, e você tem isso como um entretenimento, um lazer também. São situações concomitantes. Quem joga, quem transmite. São dois nichos complementares, duas atividades que se complementam. E a partir disso, a gente começa a descobrir que o futebol tem atividades que entretêm, mas tem atividades profissionais correlatas. Como disse o presidente Rubens Lopes, comerciais, financeiras. E que a partir do momento em que essas pessoas que comercialmente se envolvem, financeiramente se envolvem, profissionalmente se envolvem e estão corretas, porque é uma profissão regulamentada, a de jogador de futebol, a de jornalista, quem comenta, enfim, quem trabalha na área, quem constrói um estádio de futebol, engenheiro, pedreiro, mestre de obra, já ganha dinheiro com o futebol. Quem cuida de um gramado, agrônomos, engenheiros, já trabalham com o futebol. Quem pega a bola do lado de fora, os boleiros, quem é massagista, quem é roupeiro, trabalha com futebol. Quem vende ingresso, quem está ali do lado de fora na bilheteria, é também trabalhador e usufrui do futebol. Olha só quantos empregos diretos e indiretos o
o futebol dá. E eu estou levantando isso para que a gente possa fazer uma medida do quão importante é para as pessoas, como lazer, para a discussão do bar do dia seguinte, para entreter, para ocupar a cabeça, para criar histórias, como disse o presidente Rubens Lopes, para juntar e agrupar famílias. Mas para quem está trabalhando direta ou indiretamente, o futebol é muito importante. Me lembro da pandemia, a preocupação era da sustentação das pessoas, de voltar o futebol o quanto antes. Março parou, em julho já estava voltando. Abril, maio e junho foram 3 meses de uma força-tarefa para se avalizar a condição da volta do futebol. Por quê? Porque a gente que depende disso, a gente que precisa disso, a gente que tem necessidade do futebol como sobrevivência. Então, a partir do momento em que você que ganha dinheiro com isso se sente de alguma forma prejudicado, ora por uma escala de serviço, ora por um resultado de um jogo, ora por uma arbitragem ruim, você reclama, você grita. Porque quem trabalha e se entretém do futebol tem uma diferença. Quem trabalha, trabalha porque gosta, mas também porque tem necessidade. Quem se entretém, nem sempre tem necessidade. Talvez a necessidade psicológica, de estar ali, de estar, né? É a cachaça que a gente fala que é o futebol. Mas são patamares diferentes. Porque se o futebol acaba para algumas pessoas e muitas pessoas, vai ficar saudade. Como a saudade de jogos do passado, hoje em dia diferente. As discussões dos torcedores quanto a jogar com pontas, antigamente se jogava, de ter um centroavante matador, poxa, cadê o 10? Essas são discussões lúdicas. Mas para quem está em campo trabalhando, quem trabalha no entorno, não dá para ver coisas acontecerem e ficar calado. Eu ontem ouvi e vi inúmeras manifestações de companheiros jornalistas a quem respeito imensamente, cada um dentro da sua atividade. Mas como eu falei ontem na abertura do News, eu acho que a gente precisa repetir isso, e sem nenhum clubismo. Quem me conhece sabe como eu sou. Eu sou muito crítico do Vasco, sou muito crítico das coisas do Vasco, às vezes sou criticado por isso, por falar que São Januário não é bom, que tais jogadores de base mereciam sair do Vasco, estão ali aproveitando muito mais a fama de terem nascido no clube, de jogadores que vão para o Vasco e que são medíocres vindos de fora. Não tenho receio de falar isso, porque ali estou atingindo o profissional, nunca o pessoal. Nunca. Uma vez eu falei para um diretor do Vasco, não é pessoal a minha crítica, é porque você é ruim no que você faz. Então eu tenho um poder crítico, um senso crítico adquirido durante mais de 38 anos na profissão. É algo que eu me orgulho e repito, porque eu acho que isso é um embasamento grande para que as pessoas possam me ouvir e possam me dar crédito. Então eu já vivi isso, eu tenho experiência nisso, eu conheço muito isso. E diante dessa situação, eu respeito quem opina, respeito quem fala, mas me sinto muito mais capacitado a opinar sobre o Vasco do que muitos daqueles que falaram ontem que foi uma atitude covarde do Vasco, que o Vasco foi muito mais prejudicado do que ajudado, foi muito mais ajudado do que prejudicado, perdão, que o Vasco estava usando expressões que não deveria usar, porque estaria fomentando discórdia, problemas, que os jogadores não deveriam ter divulgado foto do possível árbitro do jogo de quarta-feira com a camisa do rival do Vasco na partida dessa última rodada, da 8ª rodada, colocando e imputando ao Vasco culpas que a gente pode até discutir. Expor o árbitro, que ele vestia antigamente, CPF do cara, eu também não concordo muito com isso. Porque todo mundo tem uma origem. Ninguém é filho de chocadeira, né? Então essas situações pesam demais. Mas o jogador de futebol também nasce, tem uma criação, evolui, joga num outro clube, joga num clube de cá, e nem por isso ele tem essa bronca por parte das pessoas gratuitamente. Por que não o árbitro? Porque o árbitro, infelizmente, dentro de uma atividade sempre sob suspeição e sempre calada e sempre tendo uma dificuldade enorme de se comunicar,
levanta essas suspeitas, por companheiros da atividade que também fizeram coisas erradas e foram divulgadas. Então, eu acho que a gente tem que, diante desse quadro, entender, e aí eu vou colocar um pouco da expertise que acho que tenho para falar de Vasco. Não dá para criticar a reclamação do Vasco. Só sente a dor quem leva, quem apanha. E o torcedor do Vasco, historicamente, tem apanhado muito. O Vasco é um clube malquisto, é um clube que não tem simpatia, muito por conta de gestões antigas, Eurico Miranda e tantos outros, que faziam questão de abertamente bater em público. O torcedor do Vasco hoje, muitos lembram, poxa, bom, era a época do Eurico que a coisa acontecia. E isso talvez seja algo que tenha dado ao torcedor uma segurança de que tinha alguém que gritava. Mas a gente não sabe o quanto ruim foi isso. Mas também não dá para ficar calado. E não dá também para ser fiscal de reclamação. Porque o torcedor do Vasco chegou num momento que ele está entre a cruz e a espada. Porque ele quer reclamar, ele quer dizer para alguém de que ele está sendo prejudicado. De que o lazer dele tá ruim, não tá agradável. Ele chega em casa e ele briga com a mulher. Ah, é o time que jogou mal? Também. Mas nesse caso específico de quarta-feira, muito pelo contrário. O Vasco fez um grande jogo. Mais uma vez, um ótimo jogo diante do campeão da América, que é o Fluminense. Demonstrando evolução, um trabalho legal do Ramon Dias. Porém, em campo houve um prejuízo gigantesco. E eu ouço companheiros, que volto a dizer respeito, dizerem abertamente que não, de que o Vasco não foi prejudicado, de que é um vitimismo, de que é um erro, de que não se pode levantar esse tipo. E quando vai se poder levantar? Quando a bola bate dentro do gol e sai e todo mundo viu? Pode. Quando o Paulinho faz um gol do meio de campo contra o Palmeiras e se dá impedimento na origem, que todo mundo viu que não foi uma nova jogada que começou. Ou quando o Vasco é rebaixado para uma Série B porque o VAR está descalibrado em São Januário. Ou quando o Vasco tem vários pênaltis contra o rival, por exemplo. Ou quando tem um gol de mão de Jô jogando lá em São Paulo, num jogo em Itaquera, Vasco e Corinthians. Quando é que se pode reclamar, então? Qual é a facilidade? Qual é a regra? Me digam qual é a regra. Porque a partir do momento em que para o torcedor, que é apenas e única e exclusivamente consumidor do esporte, ele reclama, você pode até discutir. Mas para quem está lá dentro, para quem sobrevive disso, para quem vive disso, é duro. Porque não dá para a gente isentar o árbitro, que eu não vejo ser feita uma crítica, porque é toda semana. Porque é muito fácil você dizer o Vasco foi prejudicado contra o Bangu porque o Jair foi expulso. O que se fez? Afastou o árbitro, que na semana seguinte já estava arbitrando. O Wagner do Nascimento dá um pênalti contra o Vasco na partida contra o Flamengo, que sequer ele foi ao VAR, porque se ele fosse ao VAR, ele viria claramente que o João Vitor toca na bola e o Gabriel vem na sequência e bate nele. E é pênalti sem nenhuma discussão. É o Germancano que mete as duas mãos na bola e desvia numa jogada de vôlei. Aí ele está protegendo o rosto. Amigo, posso fazer nada. Acontece. Porque pênaltis assim já foram dados. O VAR chama, o VAR diz ao árbitro que é pênalti e o árbitro diz que não é pênalti. Ah, é choro, dizem os adversários. Ah, é choro, o VAR está chorando. Tá. Agora a pergunta que eu quero fazer, quando é que se pode chorar? Quando é que se pode reclamar? Qual é o dia que vai se poder reclamar para vocês? Porque o que é desesperador, em relação aos rivais, não. Porque os rivais, quando também são prejudicados, e são poucas vezes prejudicados, eles também reclamam. Botafogo numa escala maior, Flamengo e Fluminense, reclamação de arbitragem é raro. Muito raro. O Flamengo, então, é impressionante. O Corinthians, então, é impressionante. Tem até meme em São Paulo. E aí você começa a ver que como os outros não reclamam porque não tem tanto prejuízo, quem reclama demais está querendo tumultuar. E o que é pior, torna-se vítima de um caso em que o árbitro da partida, desculpe, é o grande vilão da história, sim, discorda da nota da federação, que divulga uma nota dizendo que a inteligência artificial
Olha só em que mundo nós estamos. A inteligência artificial diz que a arbitragem foi perfeita. Quem é a inteligência artificial? Qual é a experiência que ela tem? Quantos jogos ela apitou? Ela conhece os jogadores? Ela vai além do apito? E você se baseia nitidamente numa plataforma Good Games e passa a ser palavra final, que coloca que o árbitro, em 102 ações, errou apenas uma vez. Isso é bater na cara do torcedor, bater na cara de quem minimamente estava em campo e que reclama porque teve seu prejuízo técnico e financeiro. E aí o Vasco tem 11 jogadores, o Fluminense tem 11 jogadores, comissões técnicas, ninguém gosta da arbitragem, mas correto está a inteligência artificial, correto está o árbitro. É o quê? Para não admitir que não há árbitros e que não dá para se vetar todo mundo? Não dá para entender. Não dá para entender, porque o Vasco faz uma solicitação que eu acho razoável de ter árbitro FIFA, de ter árbitro internacional, mas não há garantia. Porque o futebol, ele é um ser humano que erra. E erra, sim. O que não dá para colocar é a questão do dolo. Porque fica aquilo, ele vestiu a camisa do Fluminense quando era mais novo, ele vestiu a camisa do Flamengo quando era mais novo, e esse cara, o pai dele é botafoguense. Não dá, porque isso se levanta uma suspeita no Rio, porque o Rio de Janeiro sempre teve essa suspeição. Lembra lá das papeletas amarelas em 86? Resultados comprados, pênaltis dados por vários árbitros desses do passado. Não tinha VAR, não tinha nada. Jogar contra o americano lá em Campos era o folclore. Time do presidente Eduardo Viana é preocupante. Jogar contra o Bangu, do Dr. Rubens Lopes, é preocupante. Jogar contra o América, do Otávio Pinto Guimarães, era botafoguense, mas do Hildo Nejar, é preocupante. Não dá mais para isso, gente. É a mesma coisa jogar contra um time paraguaio. Não dá porque a confederação é no Paraguai e o presidente é paraguaio. Ora bola, gente. A gente está no século XXI, cara. Não dá pra gente discutir mais isso. Isso é o fim do mundo. Agora, o que não dá é para você não reclamar. É para você levantar o dedinho. O seu Carlão, eu sou do... tá? Para quem conhece a piada, eu sou aquele mais simplesinho, tá? Então, é difícil, cara. Porque agora a mídia, em função... E eu critico a mídia e posso criticar porque faço parte dela. E já sofri com isso, trabalhando em emissoras de rádio, que me privavam muito, às vezes, de opinião por conta de desfavorecimento de audiência. Muito, 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 muito. Sabe? Era difícil falar certas situações, porque você se via sempre meio privado. Posso ir até ali, posso falar aquilo, posso falar isso, será que isso vai dar problema? E existe isso sim, essa preocupação. Só que essa preocupação não pode ser maior do que a preocupação de informar e ver a verdade. Porque se tiver um pênalti a favor daquele que paga mais, ou contra o que paga mais, me desculpe, eu vou ter que dizer que foi pênalti. Eu não posso dizer que o que paga mais está sendo prejudicado sempre. Sabe? Para poder agradar, para continuar recebendo mais. Não existe isso, gente. Isso não pode. E eu não estou dizendo que os companheiros de imprensa tenham feito isso não, pelo amor de Deus. Mas eu sei que da parte deles há uma pressão muito forte. O sistema é muito forte. Para que você não possa fazer uma crítica, como fez Juninho Pernambucano no Sport TV, reclamando dos setoristas, muita gente que tem interesse. E eu sei disso. E concordo com ele, tem muita gente que mexe os pauzinhos ali, mexe o pauzinho lá, tem interesse. Depois vira até assessor de clube, até vira conselheiro e tudo mais. Eu sei como é que é isso. E ele foi demitido sumariamente, porque fez um comentário corajoso. Sabe? Quantas vezes ia falar alguma coisa, era retrucado. E outros amigos, comentaristas, gente que sabe, ouvia alguma coisa e era, não fala isso não, cuidado, pelo amor de Deus. Por isso que aqui é totalmente livre. Todos os meus companheiros que trabalham comigo, todos têm liberdade de falar o que quiserem. Desde que com responsabilidade, sem acusação, sem nada, mas embasado acima de tudo. O bom jornalismo, ele informa. O bom jornalismo educa. O bom jornalismo, independente de lado, ele é fundamental para que você tenha uma opinião, para que você embase a sua opinião. E o que eu vi ontem, eu fiquei muito triste.
Porque em momento nenhum ninguém comentou os prejuízos, sim, que o Vasco teve. Foram claros para 45 mil pessoas que estavam no estádio, porque até torcedores do Fluminense admitiram isso. Jogadores de Vasco e Fluminense broxaram no jogo. E o árbitro é o melhor com apenas um erro? Pô, não dá nem para a gente comentar sobre isso. E o pior é corroborar com isso. Porque o que acontece, e ao que parece, é que o árbitro de futebol, o de ontem, o de quarta, é o melhor que tem. E ele vai estar apitando aí, já já de novo. E a gente pega um histórico dele, pega o nome dele e vê lá. Só pesquisar o quanto de lambança esse cara já se meteu. E tá aí. É uma entidade que não pode dizer não a todos os árbitros, senão não vai ter árbitro para apitar. É uma entidade que dividiu aí os clubes em relação a jogar fora, a direito de transmissão de imagem para todo mundo. E aí a quem interessar possa. Como é que é isso? E ninguém vem a público esclarecer, ninguém diz que sim, ninguém diz que não. Eu não tenho dúvida. Eu acho que o Vasco não vai ser campeão carioca. Vai brigar e tem condição, tá jogando bem. Mas não vai ser. E é triste dizer isso, sabe por quê? Porque eu tenho certeza que em algum momento vai ter um prejuízo. Ah, quem é que vai ter o prejuízo? Quem vai fazer prejuízo? Não sei. Mas vai ter algum prejuízo. Até a bola murcha é capaz de, olha, não calibra a bola boa pro Vasco, não, porque na hora que for fazer o gol, os caras estão atacando muito, muda a bola, benze a bola, bota uma água benzida na beira do campo, os caras beberem. Alguma coisa vai acontecer, porque não há interesse, porque o Vasco bate de frente contra o sistema, bate de frente contra essas duas oligarquias que hoje são donas do Rio de Janeiro, no futebol. E que é triste dizer, são dois grandíssimos clubes, dois clubes com torcidas gigantescas e que não precisam disso. Não precisam hoje ficar sacaneando o Vasco, dizendo que o Vasco é isso, que o Vasco é aquilo, que o Vasco chora, que é vitimismo. Não precisa disso, gente. É claro, quando está errado tem que falar. Agora, você medir a reclamação dos outros e a imprensa medir a reclamação dos outros, sinceramente, fiscal de reclamação agora, deixa reclamar, cara. Deixa desanuviar, deixa falar e aceitem opiniões diferentes. Não rotulem em clubistas quem defende algo de um lado. Não defendam, não digam isso. Porque eu estou no canal do Vasco, mas algo que eu não sou é clubista. Eu gosto do Vasco, eu defendo o Vasco nas causas justas, mas critico muito o Vasco. Porque, acima de tudo, eu faço jornalismo esportivo. E acho que isso é a minha vida. É o que eu sempre vivi e é o que eu vou sempre viver. Então eu queria só deixar claro isso. Você, torcedor, tem direito de reclamar. A gente tem o direito de criticar. A gente tem o direito de achar que o Vasco foi prejudicado, sim. E quem não acha, tudo bem. A gente também vai ter o direito. Só que não ver isso é ficar cego a um sistema. É ficar cego a uma série de fatos que não dá pra gente comprovar. Acho que a gente fica com a pulga atrás da orelha. A gente fica. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante ao vivo com o Emerson Rocha, Luiz Amadeu, Rodrigo Soares, a rapaziada, membro do canal participando. É hora do torcedor falar. Reclamar. Você tem direito a reclamar, tá bom? Não deixe ninguém fiscalizar o seu sentimento, a sua emoção. Grande abraço, a gente se vê logo mais no AV News. Tchau.